Vamos então dar sequência ao Jornal da Manhã, porque o governo de São Paulo moveu uma ação civil pública contra a Enel por prejuízos aos consumidores após falhas da rede elétrica durante as chuvas no estado. Reportagem do Misael Mainetti. O governo de São Paulo protocolou uma ação civil pública contra a Enel, a concessionária de energia elétrica, responsável pela distribuição de energia aqui na capital paulista e em 24 cidades da região metropolitana. Essa ação civil pública foi protocolada em parceria com outras instituições, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que é a Arcesp, e também com o PROCON. Os principais motivos: o descumprimento na prestação de serviços públicos e a ocultação de dados essenciais para ações regulatórias. O objetivo dessa ação protocolada é proteger os direitos dos consumidores, ou seja, dos cidadãos paulistas e também de todo mundo que é atendido pela concessionária, que apresentou graves falhas, nessa operação que aconteceu depois das tempestades que interromperam a energia na capital. A primeira foi em novembro de 2023 e a segunda, mais recente, no dia 11 de outubro deste ano 2024. Em 2023, 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. E neste ano, 2024, mais de 3 milhões de consumidores ficaram também no escuro e tiveram vários prejuízos por conta deste problema. No dia 15 de outubro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e com prefeitos da região metropolitana, inclusive com o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, para discutir uma possível intervenção na Enel e exigir medidas, cabíveis, mais enérgicas, uma tomada aí de providência mais rápida para que isso não se repita, para que a energia elétrica seja aí reafirmada, recolocada assim que houver um problema. De São Paulo, Misael Mainetti. Vamos ouvir os nossos comentaristas hoje conosco neste Jornal da Manhã, Laércio Liane e também Eduardo Maurício. Começo agora com o Laércio. É uma questão de uma concessão federal, houve a crítica à Enel, a agência de energia, a empresa Enel e a agência ANEEL, na regulamentação desse contrato. Nós tivemos, claro, toda a politização, tivemos as eleições, então aquele jogo de empurra. Mas, de qualquer forma, nós temos que avançar aí, porque quem paga a conta é o consumidor, é o empresário. Nós tivemos aí muitos prejuízos, evidentemente, das pessoas. Como é que essa questão precisa ser e deve ser melhorada cada vez mais? Falávamos há pouco com o capitão Farina, hoje essa interface muito maior com a Enel para conferir o trabalho dela. De fato, a situação passou do limite e o prejuízo ficou com todos os consumidores e também, claro, os empresários. Bom dia, primeiramente, a toda a nossa audiência que acaba de acessar a TV, o YouTube, a rádio, e bom dia a todos aqui novamente. Bem, Marcelo, o que acontece? A Enel tem prestado um péssimo serviço, e de longa data, não é um único episódio, são vários episódios. E o que acontece? O próprio Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pedindo uma intervenção da empresa. Por quê? Pela má prestação de serviço. E daí, neste caso, poderia a Enel simplesmente intervir pontualmente ali na Enel, na empresa de energia de São Paulo, justamente para quê? Para verificar se tem algum plano de desenvolvimento, tentar evitar justamente as enchentes, fazer um preparativo justamente para quê? Preventivo em relação, seja às chuvas ou qualquer outra calamidade, e ainda está organizado em caso de uma chuva forte, alguma coisa, ainda fazer um reparo de emergência. Mas o que nós temos verificado é que não tem feito isso. Não tem esse preparo, não tem essa organização. Por mais que tenha algumas informações que ela diga, eu investi mais do que eu tive lucro. Mas é lógico, toda empresa ela acaba tendo um investimento muito maior e o lucro menor, proporcionalmente, nunca ao contrário. Ainda mais nesse segmento, porque você tenta preservar ali a funcionalidade da energia elétrica, é um bem essencial para todo mundo. Mas cabe ao governo federal, neste caso, intervir. O municipal e o estadual não tem grande ingerência, mas
Agora, começa a se discutir, será que é uma caducidade ou não? Mas temos que lembrar, se for o caso de uma caducidade, é um processo que vai ser levado, que vai tomar muito tempo. É muito melhor você intervir agora e daqui uns 2, 3 anos, salvo engano, vai vencer o contrato, fazer uma nova licitação, com um novo modelo, aprimorando isso. Mas cabe quem? A ANEEL fazer essa intervenção. Daí cabe ao presidente da República dar o decreto intervindo nisso. A possibilidade tem como fazer, mas agora simplesmente ficar aguardando um estudo, não precisa para uma medida cautelar desse tamanho, porque, repito, já passou vários episódios e foi demonstrado que a empresa não tem capacidade de lidar com crise. Não tem. Qualquer curva um pouco mais forte, não é nem muito forte, intensa, um pouco mais forte, já é evidente que não consegue atuar nesse campo. Então, caberia a Enel intervir na Enel. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o jogo de palavras, que há tanto a agência e a energia são nomes parecidos, né? E, Edu, a gente sabe que esse apagão, ele causa aí não só prejuízo para a população em si, mas para o varejo. E, segundo a FEComércio, foram mais de 1 bilhão o último apagão praticamente para o varejo. Isso é uma perda muito grande. E como o Laércio estava dizendo, e eu estava até mesmo comentando aqui, isso acontece há muito tempo. Ou seja, quantos prejuízos, tantas coisas aconteceram, quantas pessoas que eu conheço que perderam comida na geladeira, que ficaram sem energia durante muito tempo. Não digo assim, essa semana mesmo, anteontem, a chuvinha que deu no meu bairro, a energia caiu, ficou ali 20 minutos, mas todo mundo já ficou desesperado. O que fazer? Porque se até agora nada foi feito, quais os planos para o futuro? Porque a gente fica sem perspectiva nenhuma de melhora. Sim, sim. Inicialmente, bom dia, Marcelo, bom dia, Elisângela, bom dia, doutor Laércio. Bom, inicialmente eu vejo que, de fato, eu manifesto aqui uma posição favorável, né, ao fato da AGU ter entrado com uma ação judicial contra a Enel, justamente porque a Enel ela deveria estar preparada, né, para lidar com essas falhas desse tipo, sendo certo que os riscos dos eventos climáticos intensos são mais previsíveis ainda nesse ano, conforme já foi falado, inclusive, pelo capitão. Então, neste caso, se os riscos de eventos climáticos são mais severos nessa época e são mais recorrentes, previsíveis e prováveis, obviamente a concessionária tem o dever de considerar esse risco na sua atividade e tem o dever também de criar mecanismos para restabelecer o serviço ao consumidor dentro do prazo mais razoável possível. Então, eu vejo que inúmeras pessoas são prejudicadas por esse ato abusivo, né, ilegal da Enel. E, obviamente, essa ação serve também para que a Enel corrija aonde estão as falhas, sabendo que, se não corrigir, vai ser alvo de uma nova ação, de uma cifra bilionária, que com certeza servirá aí de lição, né, para a empresa, para que ela busque corrigir os mecanismos que hoje são falhos, sobretudo que afetam as populações mais pobres, como, por exemplo, foi mencionado, pessoas que perdem seus alimentos na geladeira e também pessoas que deixam de fazer negócios, têm prejuízos e, sobretudo, para a segurança das pessoas, porque a pessoa sem eletricidade, muitas vezes, não consegue ter acesso aos alertas de riscos, não consegue comunicar à Defesa Civil, à polícia e aos bombeiros de um eventual desastre ou perigo de vida. Então, eu vejo que isso serve como lição para a Enel, para, de fato, buscar a correção dos mecanismos que hoje são falhos.